Cantarei neste lindo país, belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas, nem dor. Vou morar nessa terra celeste por mim. Vou morar nessa terra celeste por mim. Deixarei este mundo afinar para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil venturas Jesus vai me dar. Vou morar nessa terra celeste por mim. Vou morar nessa terra celeste por mim. Uma boa noite a todos vocês que aqui se achegam para mais um estudo bíblico na Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Hoje é o dia 7 de julho de 2021, né? Muito bom estarmos juntos e quero de uma forma muito especial saudar o presidente da congregação, o senhor Lorivaldo Nilo Lamp, e os seus queridos. Abençoado estudo é o que almeja o nosso presidente. Também a saudação aí do Ayrton Dalci Wilner, boa noite. Lourdes Schmidt, olha o pessoal de Horizontina, que coisa boa, dona Lourdes. Forte abraço para a senhora e os seus queridos. Rudy Lamp, também forte abraço. Claudete Erdmann, Ivete Paul, Márcia Ritter, Renilda Hartmann, a minha mãe, o meu pai, também lá de Horizontina, o Bertoldo. Ruben Schmidt, lá do Panelinha, forte abraço, Ruben. Traula Kunzmann, de São Lourenço do Sul. Dona Traula, uma satisfação ter a senhora conosco semanalmente aqui para esse momento de estudo. Também a senhora Brunilda Bueno, lá de Horizontina, forte abraço. A Ruth e o Rudy, boa noite para vocês. Também Mara Schmeier, Danila Schneider, Agnes Mantai, é muito bom estarmos juntos também aí em cada semana, né? Um forte abraço a esse pessoal de Santa Rosa, Ruby Bayer e família, Marli Weber, Eliane Rodrigues, a Cleide Schmeichel, forte abraço para ti, Cleide Schmeichel. Desmar Dente, Hildegard Martins, nossa presidente das servas aqui de Lajeado, também Glaci Kelzer, lá de Caldas Novas, Goiás.
Tenho certeza que é uma terra linda e abençoada, né? Goiás, Caldas Novas, mas tem raízes fortes aí, dona Clacinha, em Lajeado, não é mesmo? Forte abraço para ti também, Alexandre Gonçalves. É bom estarmos aí, assim, nos encontrando nesta noite para mais um momento de estudo na palavra. A comadre Iris Nietzsche, lá de Paraíso. Também o Verno Nietzsche, forte abraço para vocês. Pessoas queridas, amadas, também lá de Santa Catarina, né, se unindo a nós também nesse estudo bíblico aqui nesta noite. A Dalva Allenbrand, lá de Paraguai, Santa Rita, boa noite. Olha que coisa boa, muito bem-vinda, Dalva. A Margarete Irene Ribeiro Ferreira, de Sapucaia do Sul. Ou seja, é um momento que nos reunimos aí com algumas pessoas que, como diz alguns, sabendo do momento de estudo, outros talvez abrindo aí o Face, e aí de repente vem aquela propaganda legal do momento de estudo aqui da congregação, né? E acabam assim podendo, né, participar e ter esse momento especial também conosco nessa noite. Quero convidar a você a saudação também a todos os demais que estão aqui, então, conosco nessa live, ao vivo, aí participando desse estudo bíblico. Sintam-se todos cumprimentados e abraçados. Queremos, então, falar com o nosso Deus em oração. Então, convido você aí na sua casa, juntar as mãos, fechar os olhos, baixar a cabeça em sinal de humildade, de reverência, e vamos juntos, então, falar com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, queremos nesta noite te agradecer pelo Deus maravilhoso que Tu és, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por Tua presença na nossa vida, por Tuas bênçãos derramadas sobre nós dia após dia. Te louvamos porque o Teu amor se renova sobre nós em cada amanhecer. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que Tu fizeste por cada um de nós até o presente momento. Tu sabes tudo da nossa vida. Tu sabes das ansiedades, das preocupações, dos sonhos. Colocamos tudo diante de Ti e te rogamos, dirige tudo pelo melhor de cada um. Que seja sempre tudo para a Tua honra e glória, o nosso bem e o bem do próximo. Queremos neste momento também, ó Deus, te pedir, olha misericordiosamente para todos os idosos, olha misericordiosamente para todos que sofrem, talvez pelo luto, pela doença, enfim, talvez por outro problema, talvez de relacionamento, problema de ordem econômica e assim por diante. Tu sabes, ó Deus, da vida do Teu povo. Colocamos tudo diante de Ti e te rogamos, dirija sempre tudo pelo melhor. Também, ó Deus, obrigado porque Tu nos permites nos reunirmos aqui nesta noite, pessoas de diferentes lugares, para esse momento de estudo da Tua Santa Palavra. Perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé, que cresçamos naquilo que Tu esperas, que possamos refletir com a nossa boca o Teu amor, a Tua graça, que possamos ser instrumentos de bênção na igreja, na família e no mundo, enfim, aonde estivermos. Certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós queremos cantar mais um hino neste momento, o hino de número 82 do Inário Louvai ao Senhor. Hino 82, então, do Inário Louvai ao Senhor, então, neste momento, andam procurando a razão de viver. Pensando achar algo que pra mim
Muito bem, nós, nesse momento, dando sequência ao nosso estudo de hoje, do Inário Louvai ao Senhor, aliás, do Livrete do PEN, né? Quem tem o livrinho do PEN, né, na sua casa, né, nós, então, Igreja em Grupos, então nós seguimos aí o estudo de número 9 do livrete, página 53 do livrinho, quem tem ele, então, na sua casa. Lembrando que esse livrinho é uma publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O estudo de hoje é escrito pelo pastor Joel Miller, vice-presidente de ensino da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, a título de introdução para o estudo de hoje, eu pergunto para vocês que aí estão. Uma pergunta que eu gosto de fazer sempre aos alunos da instrução de confirmandos, quando a gente estuda o 5º mandamento. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já mataram? Vocês já mataram alguém na vida de vocês? Alguém de vocês que participa do estudo já matou alguém? Não? E se eu disser para vocês que eu já matei, vocês acreditam? E pior ainda, já matei uns quantos. Pior ainda, vou matar mais uns quantos ainda. Minha nossa, que horror, não é verdade? Com certeza, né, você também, querido irmão, querida irmã, já matou. Sim, mas como nós matamos? Nós matamos em pensamentos, nós matamos em palavras e ora também em atitudes. Ou seja, nós pecamos contra qualquer mandamento registrado na Escritura em pensamentos, palavras e atitudes. E a outra pergunta que eu faço para vocês a título de introdução é a seguinte: você já ouviu essa afirmação, a boca fala do que está cheio o coração? Você já ouviu essa expressão? Já? Já ouviu a expressão, a boca fala do que está cheio o coração? Agora eu pergunto para vocês, isso é um ditado? Isso é um versículo bíblico? O que é? O que são essas palavras? É um ditado? É um versículo bíblico? Ou é talvez né? Bom, algo que aí, né, passou, né, talvez pelas afirmações populares, né, e as pessoas passaram a repetir isso, porque as pessoas repetem algumas frases, né? E aí, um ditado, né, um provérbio, um versículo bíblico. Bom, a Luíse, que está aqui no estúdio, né, hoje sendo assistente, né, na música, com violino, e também aqui hoje nas leituras, logo vocês vão vê-la aqui também, participando das leituras. Ela disse, não, é um versículo, e ela estava apontando aí ligeirinho para a Bíblia, né, é um versículo, então a boca fala do que está cheio o coração. É um versículo bíblico. Ou seja, são palavras de Jesus. Jesus que diz, a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o coração. Talvez muitos aí nem sabiam que é um versículo bíblico. Talvez de tanto ouvir e falar, pensaram talvez um dito popular, um provérbio, coisa parecida, né? Não é verdade? Mas enfim, é palavra de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E ao lembrar essas duas questões, a título de introdução para o estudo de hoje, eu quero colocar para vocês então o tema do estudo dessa noite. Língua, bênção ou maldição? E agora, minha nossa, né? A língua é bênção ou é maldição? A tua língua é bênção ou maldição? Minha nossa, que pergunta assim forte, talvez diríamos assim, né? O autor do estudo, ele começa levantando a seguinte questão: vocês conhecem o poder curador da palavra?
Vocês sabem que nós podemos matar em pensamentos, palavras e atitudes, certo? Pecamos contra qualquer mandamento em pensamentos, palavras e atitudes. Mas também, né, palavras podem, talvez, sarar, talvez podem abraçar, podem consolar, não é verdade? Podem ajudar, podem reorientar, ou podem matar, podem destruir, podem ferir, podem afundar. Mas aqui o autor começa, vocês conhecem o poder curador da palavra? De alguma forma a palavra já foi terapêutica em tua vida? Você já sentiu palavras que te sararam o coração, que te fortaleceram, animaram, reorientaram, dirigiram? Olha que bacana isso, né? Então, citem exemplos em que a palavra entrou em suas almas como um remédio divino e de cura. Você lembra de alguma situação especial, em especial? O autor do estudo cita Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 14. E aqui, de uma forma muito especial, nós somos lembrados, então, de que a palavra foi o meio pelo qual Deus Pai criou todas as coisas do universo. E o texto ali diz, João 1, 1 a 14, no começo aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. E a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Esse verbo, essa palavra, por meio do qual Deus Pai criou todas as coisas, é Jesus. E Jesus, verdadeiro Deus, ou seja, aquele que tem a natureza divina, ele assume também a natureza humana como filho único do Pai. E faz tudo para que nós pudéssemos ser filhos de Deus e ter perdão, salvação e vida eterna. Ou seja, a ação para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, ela vem do coração amoroso do próprio Deus. Ou seja, Deus, no seu amor, no poder da sua palavra, que é Jesus, cria todas as coisas. E esse verbo, essa palavra que criou todas as coisas, é aquele que nasceu, assumiu a natureza humana e nos tornou filhos de Deus. Em Jesus nós somos filhos de Deus, porque temos perdão, salvação e vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa. Por meio desta, Deus criou o universo. E por meio desta, Deus dá vida, Deus dá ânimo, Deus dá coragem, Deus dá força, Deus orienta, Deus dirige os passos e a vida e permite que nós possamos de fato seguir firmes, seguirmos melhores, seguirmos felizes.
Todos nós somos testemunhas, então, do mal que faz uma palavra dita na hora errada, com intenção errada. A pessoa errada, em circunstâncias erradas, trazendo tantos estragos, tantas feridas, tantos traumas e tanta dor. Comentem situações assim em suas vidas, ou que vocês presenciaram na vida de alguém. Talvez, de uma forma assim bem simples, você já ouviu muitas palavras ruins que trouxeram estragos, feridas, traumas e dor na tua vida? Você vive traumas, dor, feridas por causa de palavras? Palavras erradas, talvez mentirosas, amargas, ruins, em circunstâncias erradas, com intenções erradas. Que triste isso, né? Ser vítima de tudo isso. Nós aqui temos um texto aqui que eu vou convidar a Luísa então para ler para nós, né? O texto de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo de número 19. Enquanto nós trocamos aqui, então você pode procurar na Bíblia, Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Muito bem, então nós tendo ouvido o texto lido pela Luísa, não sei se você conseguiu aí acompanhar na sua Bíblia, 7 coisas que o Senhor Deus detesta, que Ele não pode tolerar, diz o texto aqui. Língua mentirosa, já que o assunto aqui é língua, né? Língua mentirosa. O texto adiante diz assim, a testemunha falsa que diz mentiras. E aí o texto fala, né, pessoa que provoca brigas entre amigos, né, mãos que matam o inocente, pés que se apressam para fazer o mal, olhar orgulhoso, mas especialmente aqui destacando língua mentirosa e a falsa testemunha que diz mentiras. Como isso é sério, ou seja, como isso é importante, falar a verdade, né, e não inventar mentiras. E vocês sabem que é fácil, por exemplo, a pessoa ver uma certa situação e a partir de uma certa situação que vê, né, já imagina um filme completo e conta o filme que imaginou como se fosse uma verdade. E aí os problemas que isso pode trazer. Eu próprio já ouvi coisas assim muito complicadas, né, de pessoas contavam como verdade, mas não viram o que estavam contando como verdade. Viram um princípio que talvez, e aí a partir desse ponto de partida, imaginaram uma história. Então é muito importante ter o cuidado, porque nem tudo aquilo que nós vemos, aquilo de fato é a realidade, é a verdade. Ou talvez, então é importante, se vemos uma certa situação, olharmos realmente a história e apenas contarmos aquilo que vimos, verdadeiramente vimos. E claro que se a gente lembrar do texto que Jesus diz, sempre quando existe uma situação complicada, Jesus diz, Mateus 18, 15, ela diz, entre ti e ele só, sem contar para os outros. Depois, 2 ou 3 testemunhas. Esgotar possibilidades, com 2 ou 3 testemunhas. Terceiro caso, leva à igreja. Se não ouvir a igreja o considera gentil e publicano. Ou seja, primeiro, quando alguém vê, tem que tratar o irmão faltoso, olho no olho, entre ti e ele só, sem envolver outras pessoas. Segundo passo, daí 2 ou 3 testemunhas. Terceiro passo, leva à igreja.
certo? E jamais, né, a partir daquilo que não se viu, somente aquilo que se viu, aquilo que se tem certeza. Porque facilmente o ser humano cai, né, e analisa situações muitas vezes pelos seus maus pensamentos. A tendência natural humana é analisar e julgar os fatos a partir de si próprio. E aí que está, né, um outro problema. Por quê? Aí nós lembramos as palavras de Jesus, que a boca fala do que está cheio o coração. Talvez a pessoa, vendo um ponto de partida, imaginando toda uma história ruim, talvez esteja com o coração realmente com muitos problemas, muitas fragilidades. Indo adiante no próprio texto, né, a história, o autor do estudo cita também 1 Samuel 22, 6 a 19. Esse texto justamente vem e mostra aquilo que acabei então de citar também diante de vocês. A história então do rei Saul, né, que estava imaginando muitas coisas e falando mal, e sendo forte com relação às suas palavras, palavras que trouxeram dor, sofrimento, morte, ou seja, palavras muito complicadas, julgadoras, que trouxeram sofrimento e morte, inclusive de vários sacerdotes de Deus, servos de Deus. 1 Samuel 22, do versículo 6 ao versículo de número 19, que estou abrindo aí na minha Bíblia, se alguém quiser então acompanhar aí, né? Também na sua, 1 Samuel 22, do versículo 6 ao 19. O texto ali começa justamente, então, o título diz a matança dos sacerdotes, né? Saul estava em Gibeá, então no moro, sentado debaixo de uma árvore, então com a lança na mão. E aí todos os oficiais estavam ao redor dele. E lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: ouçam, homens da tribo de Benjamim, vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e os fará capitães e tenentes de seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Então nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo, ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar, e que foi meu próprio filho quem o pôs contra mim. Aí o que acontece na sequência? Né? Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitute, em Nob. Né? E aí o que ele diz? Ele viu ele, então, arquitetando, tramando, né? Então o rei Saul mandou chamar o acusado, né, Aimeleque, e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nob, e eles foram para o lugar onde ele estava. Aí Saul disse a Aimeleque: escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor. E aí a acusação, né? Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. E aí Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que essa foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim nem ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. E aí o que o rei disse? Aimeleque, você e os seus parentes vão morrer. E assim, de fato, ele acabou fazendo, né? Não por intermédio de uns, né? Mas justamente por Doeg, este que estava lá entre os oficiais. E naquele dia, né, foram mortos 85 sacerdotes de Deus. Ou seja, mais ainda também, o texto diz, mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, meninos, criancinhas, gado, jumentos e ovelhas, né, todos foram mortos. Ou seja, palavras que destroem, palavras que matam, palavras que trazem sofrimentos, ruínas,
a própria desgraça. Ou seja, as palavras sempre podem ser muito complicadas. Elas podem ser uma bênção, elas podem ser uma maldição, elas podem trazer coisas boas, podem trazer ruína, desgraça, destruição. Saul justamente mostrou o que tinha já no seu coração. Ele estava rebelde com Deus, ele havia se afastado de Deus, estava se deixando levar justamente por outros princípios, outros conceitos, outros valores. E aí vemos e entendemos justamente o que ali estava acontecendo, né? Então é importante lembrar que palavras, né, inoportunas causam mal e talvez muitos traumas, muitas dores, muitos estragos. Talvez, quem sabe, gerações podem ser comprometidas, vidas podem ser comprometidas. O estudo de hoje, na Epístola de Tiago, então trata então de assuntos práticos da vida cristã, fala especialmente então sobre a vida santificada. Ela coloca uma grande ênfase então na fé. A fé sem ações está morta. Ou seja, a fé sem obras é morta, não existe. Tiago destaca e trabalha muito bem então essa questão no todo, né? Mas também mostra as obras, ações, atitudes a partir da fé. Então, nesse texto do estudo, então, a preocupação é com a necessidade de disciplinar a língua. Ou seja, de evitar pecados contra o 8º mandamento. E retorna a tese do capítulo, né? 1:26, diz: alguém que está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e está se enganando a si mesmo. Então a fé é ativa no amor responsável, tanto em palavras como em ações. Então a língua é um fogo. E quantas vezes você já se arrependeu do que disse, querido irmão, querida irmã? Então Tiago nos orienta mais uma vez a que cuidemos com as palavras, com pensar, com falar e agir sempre para o bem, né? Porque todos cometemos erros, infelizmente, né? Mas nós podemos melhorar, ou seja, nós podemos aprender a ter mais cuidado com aquilo que falamos. E Jesus ensina que a boca traz para fora o que está cheio o coração, né? E eu quero nesse momento ler justamente esse texto, Mateus capítulo 12, o versículo 33 a 37. Aliás, eu quero pedir para Luiz ler para nós, Mateus capítulo 12, do versículo 33 ao versículo de número 37, onde Jesus justamente fala e alerta, né, com relação ao uso da língua, as consequências, a seriedade, então justamente esse assunto. Mateus 12, 33 ao 37. Mateus 12, 33 a 37. A árvore e as suas frutas. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhadas de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então, lido esse texto que fala justamente, né, onde Jesus fala a nós, né, sobre a questão do uso da língua, né, das palavras, indo adiante no próprio texto, então, né, Jesus nos ensina que a boca traz para fora o que de fato domina o coração. Se uma pessoa só traz e fala coisas ruins, ela só traz rancores, traz dores, então, da sua boca, ela demonstra que o coração dela justamente está cheio de coisas ruins, talvez rancores, enfim, raivas, dissabores,
insatisfação, né, infelicidade. Ou seja, ela está com o coração cheio com aquilo que ela mais então reflete. E aí você pode analisar, justamente você pode perceber as pessoas, né, que convivem com você, né? O mesmo nós próprios, nós podemos nos avaliar e podemos avaliar também as pessoas que estão junto de nós. Pode ser o esposo, a esposa, os filhos, os netos, enfim, as pessoas que estão aí junto de nós. O texto adiante, ou amigos também, né, pessoas do nosso convívio social. Agora, então, Jesus nos alerta para isso, né? E Paulo recomenda pensarmos em coisas e atitudes boas. Por exemplo, o texto de Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 8, diz assim, né? Por último, meus irmãos, encham a mente com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Que possamos ser exemplos de fé e de vida, que possamos ter cuidado justamente com as palavras, cultivando justamente aquilo que Deus espera, a mente vai ficando mais cheia, mais forte daquilo que Deus realmente traz para nós. Quanto mais nos fortalecemos nessa palavra de Deus, que é poderosa, a palavra por meio do qual o mundo foi criado, mais com certeza vão fluir de nós rios de água viva. Ou seja, Jesus é a fonte da água viva, mas o Espírito Santo vai trazer muitos frutos, uma água viva também para nós, diante de Deus e diante do nosso próximo. Então, cultivar, encher a mente com o que é bom, com o que merece elogios, com o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, palavras e ações orientadas à luz da palavra, motivados no amor e na graça de Deus, fazem a diferença. Tiago diz, tal como a fé, a verdadeira sabedoria aparece nas coisas que fazemos e não no que falamos. Nós temos agora uma oração, né, que eu quero pedir para Luiz e ler para nós, Salmo 141, o versículo 13 e o versículo 4. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir aí o Salmo 141, Salmo 141, o versículo 3 e o versículo de número 4. Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos, ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Aí o versículo de número 5 também. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isso é um gesto de amizade, mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Muito bem, então esse texto também muito interessante, é que como filhos de Deus, nós também não deixamos de ser pecadores, nós sabemos disso, infelizmente continuamos pecando em pensamentos, palavras e atitudes, mas fortalecidos por Deus, pela palavra e sacramentos, nós queremos cada vez mais, né, usar as orientações e conselhos de Deus, os mandamentos de Deus como freio, como espelho, como norma, né? Ou seja, como um freio, como um espelho, né, e norma. Um freio que impede a gente das más ações. Um espelho que mostra a nossa fragilidade e a necessidade de Jesus sempre. E norma que mostra o melhor caminho para a gente viver e ser feliz. E aí a oração, ó Deus, controla a minha boca, não me deixes falar o que eu não devo. Que Deus, Espírito Santo, enche o nosso coração de coisas boas e que saiam coisas boas de nós, mais e mais. Quanto mais fortalecidos, melhor. Menos vamos cultivar dissabores, rancores, dores e assim por diante. Mais vai fluir de nós, na ação do Santo Espírito,
o amor, a alegria, a paz, a paciência e assim por diante. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os perversos ou tome parte na maldade deles. Que eu nunca esteja presente nas suas festas, ou seja, que eu não me comprometa com aqueles que andam no mal, fazem o mal, desejam o mal. Que eu tenha cuidado com relação justamente a essas situações, né? E que palavras interessantes e instigantes também. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue. Você aceita ser repreendido ou disciplinado? Como você vê isso? Ele diz aqui o texto, isso é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuei a orar contra a ruindade deles. Duas coisas aqui bem interessantes. Em Provérbios nós também lemos lá, o sábio diz assim, nunca repreenda um tolo, que você vai conseguir arrumar um inimigo. Mas se você repreender ou chamar a atenção de um sábio, ele vai te respeitar por causa disso. Ele vai te considerar por causa disso. É interessante isso, né? E aqui o texto, quando uma pessoa direita, que nos é um modelo, um exemplo, nos repreende, chama atenção, isso é um gesto de amizade, um gesto de amor, essa pessoa se importa conosco. Agora, receber elogios de quem faz o mal e anda no caminho do mal, é ruim, não é verdade? Ou seja, é estranho, com certeza é estranho e é ruim. Por exemplo, se alguém que vive na maldade te elogiar, ou seja, desconfie. Desconfie do que alguma coisa está errada. Puxa, como essa pessoa me elogiou? Por que ela me elogiou? Elogios de quem vive no mal, em certas atitudes e caminhos contrários a Deus, na verdade, não são elogios aos olhos de Deus, talvez pode ser aos olhos do mundo. Então é motivo para a gente desconfiar, né, para a luzinha vermelha lá no painel lá do carro acender e a gente ficar preocupado. Puxa, um elogio de alguém que não se importa com as verdades, que vive na maldade, que só faz o que não presta. Ou seja, é algo para a gente realmente desconfiar e a luzinha aquela ficar acesa. Agora, se vem um elogio de alguém que realmente é um modelo de fé, de vida, puxa, né, é diferente, não é verdade? É um peso diferente, é uma realidade diferente. Mas o texto é bem instigante e guardemos isso na ação do Espírito na nossa mente, né? Eu nunca aceitarei elogios dos perversos, mas continuarei a orar contra a ruindade deles, contra a maldade deles. E agora nós entrando então no próprio texto então de Tiago, né, nós vamos ler por partes então o texto, né? O Tiago capítulo 3, 1 a 12, expõe argumentos para o uso responsável da língua ou das palavras que proferimos. E aí nós vamos ler os versículos, né, parte a parte. Primeiramente vai ser os versículos 1, então, e o versículo de número 2, né, Tiago 3, 1 e 2, então, primeiramente, que fala sobre a responsabilidade no ensino. Dominar a língua. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Muito bem, aqui fala sobre então a responsabilidade no ensino, né? Então, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Ou seja, ao que mais é dado, mais será cobrado. Se Deus deu mais conhecimento para você, mais oportunidades para você, Deus espera mais de você. E o texto aqui justamente também fala sobre a questão dos mestres na igreja, os líderes na igreja. Ou seja, Deus espera mais a quem Deus mais concede. Não é verdade? Isso é justo. E isso é com relação ao todo da vida das pessoas. É vida, tempo, dons e bens. Então, ensinar a palavra de Deus é um excelente trabalho, porém um serviço de grande responsabilidade. O Senhor da igreja exige precisão na transmissão também do seu ensino.
né? Ou seja, se a gente pensar, por que um pastor ele precisa também ir ao seminário? Por que ele precisa estudar? Para que ele, de fato, da melhor forma, possa ensinar a palavra de Deus. Se a gente lembrar, mas os discípulos de Jesus não foram para o seminário. Eles tiveram 3 anos, noite e dia, na presença do mestre dos mestres, Jesus, o doutor dos doutores, o pós-doc, sei lá que expressão a gente poderia usar, né? Noite e dia, entre teologia e prática. E os discípulos não tiveram seminário. Na igreja luterana, o pastor precisa estudar 6 anos, incluindo o estágio, para fazer a teologia, para se formar, né, em teologia. E aí depois ele é ordenado, o pastor assume o ministério. E ele precisa estudar as línguas originais, ter um conhecimento, saber manusear dicionários, estuda a doutrina, né, e todas as partes que também ora, que ele que vai ensinar precisa ter um conhecimento firme para que possa realmente orientar o povo de Deus de uma forma correta, assim como Deus espera. Ou seja, ensinar a palavra é um excelente trabalho, mas também uma grande responsabilidade. Isso em palavras e atitudes. Eu quero aqui dizer assim, este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo da igreja, está desejando um trabalho excelente. Aí o texto segue falando, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 1. Mas é um trabalho de responsabilidade. E quando nós vemos aqui, com relação ao texto de Tiago, que está diante de nós, ele também chama a atenção dessa responsabilidade presente no ensino da palavra de Deus, diante dos mestres da igreja. Nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros, porque ao que mais é dado, mais será cobrado. Você, que estava aí sempre nos bancos da igreja, né? Você que sempre pôde participar dos cultos, participou de estudos bíblicos, departamentos, teve pais que ensinavam a palavra desde a infância, que lhe instigavam e animavam as coisas de Deus, Deus vai lhe cobrar mais, ele espera mais de você. Isso é uma coisa justa, não é verdade? Sabemos que só por Jesus a salvação. Quem nunca teve oportunidade de ouvir de Jesus, né, infelizmente ele está perdido. Mas no inferno, a gente precisa saber que existem graus de condenação. Assim como no céu existem graus de glória. Quem mais frutos produziu a partir da fé em Jesus, maior a honra, a glória lá no céu. A salvação é só por Jesus. Mas os frutos são reconhecidos e testificam da fé. Assim também com relação ao inferno. Quem mais desprezou, mais oportunidades teve, mais desprezou, né, e foi condenado, ou seja, sem Jesus foi para o inferno, mais será cobrado. Ou seja, ele vai ser punido com muitos açoites. Ou seja, ele vai ter um sofrimento maior no inferno. Não que o inferno tem lá, aqui é mais quente, aqui é menos quente. Não. Ele é igual para todos, assim como o céu é igual para todos que vão para o céu. Mas o sofrimento vai estar em cada um, naquilo dentro de cada um, naquilo que cada um teve mais oportunidades ou não. É claro que nós todos cometemos erros, diz o texto aqui. Não sejamos hipócritas, por isso nós sempre pedimos perdão. Ó Deus, me perdoa os pecados, me ajude a fazer melhor. Então, quando você pecar, quando você pisou na bola, como se diz, quando você falou o que não devia, quando você exagerou, pede perdão a Deus. Pede perdão a quem você magoa, a quem você machuca. E busca, e se isso ainda lhe for possível, e tiver ainda oportunidade. Se não busca fazer melhor aquilo que você e diz, não, eu quero fazer melhor, eu quero me controlar melhor. E aqui o texto diz que quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Ou seja, quanto mais madura espiritualmente, mais forte espiritualmente, melhor. Ou seja, menos bobagens, menos ofensas, menos agressões, melhores palavras, e isso é muito bom, não é verdade? Porque a pessoa, além de trazer, matar, ferir, machucar, sangrar o próximo, né, a própria pessoa que espelha o veneno acaba sofrendo e morrendo pelo seu próprio veneno. As consequências, né, colhendo as consequências do seu próprio veneno.
Certo? Isso com relação, então, aos primeiros versículos. Eu vou pedir para a Luísa ler para nós o versículo 3 e 4, então, neste momento. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Muito bem, aí nós vamos aí para a letra C, né, do livrinho, página 55 lá. Então o texto aqui destaca, né, a língua tem o poder de dirigir, o freio e o leme, né? Exemplos de disciplina, né, os freios na boca dos cavalos e o leme que dirige o navio. Você que entende aí de cavalo, né, ou talvez já precisou botar freio na boca desses bichos, né, dos cavalos, que são uns animais fantásticos, criados também por Deus, o leme, né, que dirige o navio. Quem entende aí de barcos, embarcações, né? Então o leme é pequeno e dirige um navio, né? Agora, até na boca de cavalos colocamos um freio para que obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos, né? Então o navio assim também aqui, ele é empurrado por ventos fortes, mas o leme é pequeno, né? E leva o navio aonde o piloto quer. Ele quer dizer que o mestre na igreja de Jesus deve usar todos os recursos à disposição para disciplinar o seu falar, especialmente quando em nome de Deus está falando na igreja, a fim de que as suas palavras transmitam com precisão a verdade de Deus. O texto fala também aos mestres da lei, ou seja, aos líderes do povo de Deus, quer os pastores, né, as lideranças na igreja e ao povo de Deus de uma forma geral. Então ele fala também para você que está aí participando então do estudo bíblico. E ora, é importante pôr também, nos imaginemos, talvez é uma imagem meio grosseira, né? Mas nos imaginemos nos pondo freio na boca, na língua. E você sabe que quando, talvez motivados por emoções, falamos talvez bobagens, ou extremos, né, na sensibilidade, ou quando somos tomados talvez por raiva, por fúria, né, orgulho, e depois nos arrependemos quando ora nós somos levados por esses extremos, e aí acabamos então falando. Não que a gente tenha então cuidado justamente com isso, né, porque a gente sabe que né, esse leme que é pequeno pode levar o navio todo para a desgraça, né? Ou se o freio ora não funcionar na boca do cavalo, né, a gente pode imaginar o que pode acontecer com o seu cavaleiro, né, se ele disparar, né, ou se ele perder o controle então do animal. Agora vamos então ao versículo de número 5 até o versículo de número 9. Então do versículo 5 agora até o versículo de número 9. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Querido irmão, querida irmã, como é que você se sentiu ao ouvir essas palavras agora, esses versículos que a Luísa acabou de ler para nós? São palavras assim, com certeza elas são fortes para nós. Talvez nos sentimos mal, quem sabe, não sei como é que você está se sentindo aí, mas enfim,
né, é um alerta, né, de Deus, assim, muito forte, então também para nós, aqui então nessas palavras, nesses versículos, né, que nós acabamos então de ouvir. Então a pequena língua, ora se gaba de muitas coisas, né? E a palavra boa traz paz, consolo, fé, alegria, vida eterna. Agora a palavra má produz desespero, ódio, morte, condenação. Então, exemplos dos males que causam o mau uso da língua, né? Então, vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Ou seja, uma faísca talvez é o necessário para botar fogo no mato, como se diz. Ou para plantação de milho, ou qualquer plantação ser toda queimada. Quanto fogo precisa? Quantas guerras já tiveram início por causa da língua? Então a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo, espalha o mal em todo o nosso ser, e elas despertam ódio, promovem desunião, inimizade, dissabor, dor. Agora, as palavras mais chocantes para mim são essas né, citadas aqui, ainda diz: como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chama. Você já viu pessoas falando como se fossem cuspindo fogo vindo do próprio inferno? Ou seja, como um dragão, né, largando chamas do próprio inferno, dominadas de veneno, carregadas de veneno, queimando e destruindo. A nossa língua pode estar a serviço do mal e promover o reino de Satanás. É isso que o texto aqui está querendo nos dizer e está nos chamando a atenção. Então o ser humano é capaz de dominar tudo, mas infelizmente ele tem um problema sério na sua própria boca. Tem dificuldade em dominar a língua. E o texto diz: ninguém foi capaz de dominar a língua. Ou seja, ela é má, cheia de veneno, ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Ou seja, Deus ama todas as pessoas. O ser humano usa o dom da palavra para o bem e para o mal. Isso é contraditório. Os versículos seguintes que nós vamos ler, né, ouvir, nos lembram justamente dessa verdade. Agora, a questão que eu levanto assim para você: quando pensamos em palavras que trazem bênçãos, que pessoas você lembra assim na tua vida que com as palavras trazem bênçãos? Ou que pessoas que talvez, se você lembrar, não é para justamente falarmos, e nem quero que você aí na sua casa fale de alguém, ou diga isso em voz alta, pessoas que com a boca expelem fogo vindo do próprio inferno. Você lembra de alguém assim? Ou pessoas assim? Ou você lembra de quando você expeliu fogo vindo do inferno? Quando você foi venenoso, desagradável? Bom, cabe-nos corar de vergonha, né, pedir perdão a Deus e orarmos com o salmista: a Deus nos ajude a dominar a língua. Ouvimos os versículos 10 a 12, os versículos finais do texto do estudo de hoje. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Muito bem, então, da mesma boca saem palavras de agradecimento e de maldição, né? O cristão que está unido a Cristo é uma nova pessoa, as coisas antigas já passaram, mas infelizmente ele, além de santo, ele continua sendo pecador, então ele é santo e pecador ao mesmo tempo. E o apóstolo, né, exorta para que Cristo resplandeça ou brilhe pelo nosso falar, né? Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uvas dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce.
Na natureza as coisas são diferentes. Uma fonte de água só pode produzir uma qualidade de água, a saber, doce ou amarga. Uma árvore só pode produzir uma qualidade de frutos. A figueira só dá figos. A videira só uvas. Então o cristão purificado pelo sangue de Jesus deve produzir as boas obras, as obras que glorificam ao seu Senhor. Porém, enquanto no mundo ele permanece com dupla identidade, ou seja, ele é santo e pecador ao mesmo tempo. Infelizmente, muitas vezes, não são só águas doces que vêm do nosso coração, mas infelizmente, muitas vezes, águas amargas. Não só água potável, mas ora água venenosa. Infelizmente, muitas vezes, até chamas do próprio inferno são expelidas pela nossa boca. Não podemos nos achar melhor do que ninguém. Então, como poderá a língua proferir o que é doce se o coração está carregado de amargura? Jesus diz assim, porque do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias e todo tipo de coisa do gênero, né? Palavras de Mateus 15, 19, Marcos 7, 21, 22. Ou seja, o coração é mau, né? Maldade. Então, quando o coração é mau, né? Maldade a língua vai produzir. A boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração está ferido, está endurecido, golpes duros a língua vai desferir. Logo, a solução para os males da língua está na cura do coração. Né? Como é que o coração pode ser curado? Será possível liberar a língua da sua prisão? Pois ela será capaz de proferir bênção e não apenas maldição. Ou seja, quando o coração está curado, ou seja, quando ele foi tratado, e a gente sabe que o coração ele somente pode ser curado em Jesus de todos os males. A língua, né, leva a fama, né, de mal, né, incontido, carregado de veneno mortífero. No entanto, né, lembremos que enquanto o coração não estiver curado dos males que cultiva, é melhor manter a língua trancada mesmo, pois ela há de produzir muito estrago. Né? Um bom programa de treinamento para línguas pode parecer útil. Puxa vida, olha só, né? Isso até é cômico, não é? Mas se o coração continuar doente, ele com certeza, né, ele vai produzir um batalhão de sepulcros caiados. Ou seja, bonitos por fora e podres por dentro. Seja rápido em reconhecer a hipocrisia que caracteriza você. E nós sabemos ser hipócritas, meu Deus, mas isso não vem ao acaso agora. O que realmente importa é olharmos para dentro do nosso coração, elencarmos a podridão que ali reside, fazermos a limpeza que deve ser feita para que a língua possa dizer o que convém. Agora, o que eu devo fazer para que o meu coração seja curado e, consequentemente, a minha língua espalhe doçura? Como bons cristãos, devemos responder nada. A cura é realmente realizada por Deus. Nenhum remédio sara as feridas do coração. Apenas Deus está habilitado a fazer isso. E, na verdade, Ele já o fez. Na cruz, todo o mal foi derrotado. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Então, o amor imerecido de Deus por nós, revelado na cruz de Cristo, é a cura para o coração amargurado, que tomado por esse amor há de amar também seu semelhante, por mais que ele não mereça. Você precisa experimentar o amor de Deus em Cristo para que seu coração aprenda a amar. E então, livre de rancor e ódio, estará o coração restaurado, pronto para encaminhar a língua palavras de bênção e não de maldição. Sem que Jesus faça a faxina no seu coração, a sua língua continuará a espalhar fel, veneno ou chamas vindo do próprio inferno. Eu torno agora aquelas questões iniciais. Você já matou? Você já matou, querido irmão, querida irmã? É preciso dizer, nós já matamos em pensamentos, palavras e atitudes. Cabe nos pedir perdão a Deus e pedir que nós possamos refletir também esse perdão recebido em Jesus ao nosso próximo
e cultivarmos pela palavra de Deus aquilo que Deus diz e ensina, para que nós possamos ter um depósito cheio, né, daquilo que Deus realmente quer que a gente venha refletir. E lembremos as palavras de Jesus, que eu perguntei no início se são ditados simplesmente, são palavras bíblicas, enfim, né, um provérbio qualquer. Não, é palavras de Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando o coração está resolvido em Jesus, a tendência nossa é cultivar palavras de bênção. Infelizmente, ora, as águas amargas vêm, né? Mas nós pedimos perdão a Deus e pedimos força para, de fato, nós, nessa faxina do coração, ou seja, trazermos muitas coisas boas com a nossa boca, diante de Deus, diante da igreja, diante da família, diante dos amigos, diante do próximo. E que você possa ser conhecido, reconhecido pelos seus queridos, pela sua família, como alguém que tem no seu depósito bênção, o amor de Deus, a graça de Deus. E reflete isso em palavras, onde estiver. Que nós possamos, do coração, apresentarmos o amor e a graça de Deus em Jesus, com o coração, através das nossas palavras, e que isso seja a realidade dos pensamentos e de toda a nossa vida. Muito bem, querido irmão, querida irmã, foi uma satisfação termos estado juntos aí nesta noite. Saudação a Selma Vendelvent. Forte abraço, Neuci Brito, o Alexandre. Valeu a presença, Alexandre. Gessi Folmer, Realda Schneider, Eloir Hirt, Marcos Hartmann, meu irmão lá de Horizontina. Seu Ivo Schmeier, satisfação. Seu Alberto Fux, forte abraço. Tudo de bom aí para vocês aí, né? Gessi Folmer, né? O Irinilson Lampo, compadre, lá de Paraíso. Sérgio Marcani Ertal, forte abraço. Nelita Silva, Clair von Millen, Yara Kuhn, né? Muito bom termos estado juntos. Marisete Carmo Amaral Albani, Marco Antônio Busch, grande Marco, forte abraço, Marco. O seu Nelson Eberhardt, lá também do interior de Santa Rosa, ou seja, Ubiretama, né? Então, a Maria Odete Kirst, a Nayara Nana, então, forte abraço também, né? Que bom, Marli Bernstein, Marlene Higino, boa noite, Marlise Petri, né? Dona Verna Gitz, família Gitz, Cleidi Schmechel, a Traula Kunzmann, a Maria Siebert, Veridiana Schneider, Juliana Ramires, a Márcia e o Marcelo Becker, forte abraço, né? Adilson, Valmir Campos, muito bem, a todos os demais aí, né, que estão conosco, Rudimar Presser, foi muito bom termos estado juntos. Apenas quero convidar vocês para estarem conosco na próxima quarta-feira, às 19h30, com mais um estudo bíblico. Então, semana que vem, neste mesmo horário de hoje, onde estaremos continuando, então, essa sequência de estudos, né? Nós teremos, então, mais um estudo semana que vem, aí depois teremos umas quartas-feiras de intervalo, e aí depois, em agosto, a gente vai seguir de novo. Então, semana que vem temos mais um estudo, e todos vocês estão convidados. Quanto às atividades, então nós temos aí no final de semana na congregação, cultos e festa da colheita, no sábado às 18 horas e no domingo de manhã às 9 horas. Todos os irmãos são incentivados a trazerem amostras de bênçãos e porem diante do altar, representarem o ofício e a profissão, né? Os dons que Deus lhe deu, né? A forma pela qual Deus te concede a colheita de bênçãos, certo? E a oferta da festa da colheita, que é o chamado, aquele envelope verde, esse ano será destinado justamente para desafios que a congregação tem, também dívidas que a nossa congregação tem, desde com o projeto Teutônia e outros desafios aqui também locais da congregação neste ano. Então, é isso, são esses os avisos que nós temos aí para vocês aí nessa noite. Queremos encerrar, né, com a oração. Eu convido a Luísa para dirigir essa breve oração também que consta no livrinho, e aí oramos a bênção e nos despedimos com um canto, né, que logo anuncio também para vocês. Oremos. Senhor Jesus, acalma o meu coração,
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha língua manifestará o teu louvor. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nos despedimos cantando o hino Cristo Disse, é o hino 81 do Inário Louvai ao Senhor. Cristo disse. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Muito bem, sigam com Jesus e sigam bem, sintam-se todos abraçados e até a semana que vem, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Amém.